Olá pessoal, aqui é a professora Caroline Rodrigues. Vamos para mais uma aula nossa de língua portuguesa do 9º ano aqui da Escola Municipal Cirilo Joaquim dos Santos. Ok, amados, vamos para a nossa aula de hoje, terça-feira, dia 24 de novembro. Vamos iniciar fazendo a correção da página 133 e 134. Nós estudamos aí na aula passada sobre argumento, argumentação e um artigo de opinião, como que é um artigo de opinião. Aí nós tivemos a leitura aí de um artigo de opinião para fazer, Crise política e fragilidade das instituições agravam a violência, uma entrevista especial com Sérgio Adorno. E agora o exercício para responder, do primeiro ao quinto. O primeiro, ele pergunta o seguinte na letra A. Nós temos aí o título, Crise política e fragilidade das instituições agrava a violência, uma entrevista especial com Sérgio Adorno. Ele pergunta como o título da reportagem foi produzido. Ele foi produzido com uma paráfrase de uma fala do entrevistado, tá? Uma falazinha dele lá. A letra B, o que o título antecipa em relação à entrevista? Duas causas que agravam a violência, é o que ele antecipa, que é a crise política e a fragilidade das instituições. Aí ele continua no segundo. No primeiro parágrafo da reportagem é feita a apresentação e a contextualização do entrevistado. Aí ele pergunta quem é o entrevistado? O entrevistado é o professor Sérgio Adorno, ele já diz logo aí. A letra B. Por que ele foi convidado, para ser entrevistado? Porque ele é especialista em estudos sobre violência. E a letra C. Qual a relevância da análise do entrevistado sobre a violência no Brasil? A relevância da entrevista é compreender como se origina a violência, tendo em vista que há uma escalada em todo o país, com o agravante do Rio de Janeiro, que culminou com a intervenção militar. E o terceiro, ele pergunta, durante a entrevista, o pesquisador apresentou uma tese sobre a origem da violência no Brasil. Responda, segundo o entrevistado, quais são as raízes da violência no Brasil? As raízes da violência no Brasil, gente, ela veio desde a colonização e em seu modo cruel e rude de dominação, incorporando valores à cultura até os dias de hoje. Embora o mundo ele não valide mais a violência para tomar o poder de terra, porque antigamente o poder de terra se valorizava mais pela questão da violência. Hoje não tem mais tanto isso. A letra B, ele pergunta, o que o contexto histórico da criação da nação brasileira revela sobre a herança cultural da violência no Brasil? Os colonizadores, quando chegaram ao Brasil, eles usaram métodos cruéis de dominação. Na era colonial, a propriedade da terra era conseguida extinguindo os inimigos, ou seja, acabando, matando os inimigos, os opositores políticos ou os movimentos de protestos coletivos. Tudo isso era visto como um recurso de poder legítimo. Esses traços de violência se arraigaram na cultura brasileira. O 4. Por que o autor e outros pesquisadores defendem que estamos vivendo num processo descivilizatório e o que isso significa na prática? O processo descivilizado é marcado pela ruptura das regras de cortesia nas relações interpessoais. Na prática, isso revela o quê? Que com as ofensas nas redes sociais, por exemplo, a intolerância no trânsito, a agressão física, porque a pessoa pensa diferente ou é de outra etnia ou orientação sexual. O 5. De acordo com o entrevistador, a dinâmica da violência reforça desigualdades sociais. Como são as sociedades mais seguras, de acordo com muitos pesquisadores? De acordo com muitos pesquisadores, as sociedades mais seguras são aquelas em que há menos desigualdade social e há maior solidez institucional e reconhecimento das autoridades encarregadas de aplicar a lei e a ordem. Nesses países, a taxa de homicídios são menores ou quase inexistente. A letra B, ele pergunta, qual exemplo é dado para mostrar que a desigualdade social e os números de violência caminham lado a lado? O exemplo que ele dá é o seguinte, ele diz que nos bairros em que habitam pessoas de alta e média alta, as taxas de violência estão sempre abaixo da média local, regional ou nacional.
ao contrário daqueles bairros que se concentram as classes mais pobres, que o índice de violência é quase sempre mais alto do que a média. Na letra C ele pergunta, por que a maior percepção da violência entre as pessoas que vivem nos bairros menos violentos do que aquelas que vivem nos bairros de taxas mais altas? Bem, gente, aqui nos bairros de classe média e alta, o medo do crime é muito grande, é muito frequente. E os pobres, eles são sempre acusados de serem os responsáveis pelos crimes e pela insegurança em geral. Já no bairro mais pobre, como lá sempre tem muita morte, a morte já foi naturalizada, é uma coisa normal para eles. Então, eles percebem o número de violência, de certa forma, menor. Certo, agora a gente vai estudar um pouco, gente, sobre o período composto por coordenação. Primeiro, o que é um período? Um período é aquela frase que contém verbo. O que é período composto? É aquele que é constituído por mais de uma oração. Então, ele tem mais de um verbo. No exemplo aí, venderam a casa e mudaram-se para outro país. Nós aí temos duas orações, dois verbos, verbo vender e o verbo mudar. Em duas frases, venderam a casa, mudaram para outro país, né? Então, temos duas frases, então tem um período composto, tá? Mais de uma frase, mais de uma oração, na verdade, mais de uma oração, temos um período composto. E o que é um período composto por coordenação? O composto por coordenação é aquele período onde as orações, elas se ligam pelo sentido. No período composto por coordenação, as orações, elas se ligam pelo sentido. Só que não existe nenhuma dependência sintática entre elas. Elas não dependem uma da outra. Pelo sentido delas, dá pra gente fazer a ligação de uma com a outra, mas elas não dependem uma da outra. Exemplo, se eu quiser colocar só, venderam a casa, pronto, dá pra gente entender a frase. Se eu quiser colocar só, mudaram-se para outro país, pronto, a frase ela dá pra entender normalmente, entendeu? Então, mesmo se a gente separar elas, elas vão continuar com sentido. E se eu juntar elas, dá pra me entender também, que depois que eles venderam a casa, eles se mudaram para outro país, tá? Então, é um período composto, porque tem mais de uma oração, e é por coordenação, porque não existe uma dependência sintática entre elas, tá? O período composto por coordenação, eles podem ser de dois tipos, assindéticas e sindéticas. Primeiro vamos ver a assindética. A assindética é aquela que não tem uma conjunção entre elas, que não tem uma palavrinha que vai ligar uma frase, uma oração com a outra. Normalmente entre elas vem o que então, tia? Se não vem a palavrinha para ligar, vem uma vírgula, tá? As frases que vocês vão ver agora, o que tiver em verde é verbo, para vocês perceberem aí a diferença, onde tem uma oração, onde tem a outra oração. E o que tiver em vermelho é a conjunção, ou então o sinal, o símbolo, a vírgula que separa as orações, tá bom? Então, temos aí, tudo passa, tudo se renova. Nós temos aí um período composto, porque nós temos duas orações. A primeira oração é tudo passa, onde tem o verbo passar, e a outra é tudo se renova, onde tem o verbo renovar. Ela é coordenada porque uma se liga com a outra, mas elas não têm dependência, elas não dependem uma da outra. Se eu quiser botar só tudo passa, pronto, eu posso colocar e todo mundo entende. Se eu quiser colocar só tudo se renova, pronto, dá para colocar e todo mundo entende. E elas são assindéticas porque elas não têm uma conjunção. No lugar de conjunção, ela só tem a vírgulazinha aí, ó. Tudo passa, tudo se renova. Se ela não fosse assindética, se ela fosse sindética, eu poderia colocar tudo passa, mas tudo se renova, mas nem tudo se renova. Aí eu já usei o mas. Esse mais é uma conjunção, então ela já não seria assindética, ela seria sindética, tá? Então, essa daí, tudo passa, tudo se renova, é um período composto por coordenação assindética, porque não tem uma conjunção que liga elas, tá bom? Aí o que faz a separação, a ligação é só a vírgula mesmo. Certo, eu falei da assindética, que é aquela que não tem conjunção. Agora eu vou falar da sindética. As sindéticas são aquelas que tem uma conjunção que vai fazer a ligação entre elas, tá? E elas são divididas em 5 tipos, tá bom? A sindética, ela pode ser aditiva. Como que é aditiva? É aquela que dá a ideia de adição, de acréscimo. As principais conjunções aditivas são e, nem, não somente, como também, entre outras. Exemplo aí na frase.
Ele trabalha e estuda. Tia, por que essa frase é composta, é um período composto? Porque tem dois períodos, tá? Dois verbos, trabalhar e estudar. Por que ela é coordenada? Porque uma não depende da outra. Eu posso só botar ele trabalha. Ou posso só colocar ele estuda. Pronto, uma não depende da outra. E por que ela é sindética? Porque ela tem a conjunção, que é o é. É uma conjunção. E por que ela é aditiva? Porque esse ezinho, ele tá dando uma ideia de acréscimo, de adição, tá adicionando. Ele não só trabalha, ele trabalha e ainda estuda, tá? Então tá aditivando. Por isso, então ela é o quê? Um período composto por coordenação sindética aditiva, ok? Bora pro próximo. A adversativa é aquela que dá a ideia de contrário, de contraste, de oposição. É algo que dá um contraste, é algo que dá uma oposição, é algo que é contrário ao que a gente está falando. As principais são mas, contudo, entretanto, porém. Olha o exemplo aí. Demorou, mas consegui a aprovação, tá? Normalmente quem demora não consegue a aprovação, mas ele conseguiu, tá? Então, esse mas, ele vem aí com a ideia de adversidade, de oposição. Demorou, mas conseguiu. É mesmo se eu tivesse colocado, não estudou, mas passou. Oxe, mas se ele não estudou, ele não devia ter passado. Mas ele passou, foi o contrário, tá? Então, é algo que dá uma ideia contrária. Demorou, mas consegui a aprovação. É composto porque nós temos aí dois períodos, um que vem demorar e o outro que vem com conseguir, o verbo conseguir. É coordenado porque um não depende do outro, eu posso só colocar assim. Ele demorou. Pronto, o outro. Ele demorou, ok, o outro. Ele conseguiu a aprovação. Pronto, eu posso colocar essa frase normal e todo mundo vai entender. Por isso que é por coordenação, uma não depende da outra. Por que é sindética? Porque tem uma conjunção no meio, que é o mas. E por que é adversativa? Porque dá uma ideia de contraste, dá uma ideia de oposição, tá bom? Alternativa, que dá uma ideia de alternância, de exclusão. As principais é quer, ora, ou. Exemplo, ou estava calmo, ou estava irritado, ou isso ou aquilo, tá? Do mesmo jeito, composto porque tem dois períodos, coordenado porque um não depende do outro, sindética porque nós temos aí a conjunção e ela é alternativa porque ela dá a ideia de alternância, tá? Ou isso ou aquilo. A outra, conclusiva. A conclusiva é aquela que dá a ideia de conclusão, de que estou fazendo isso por causa disso, conclusão, tá? Principais conjunções, portanto, pois, logo. Exemplo, o dia está ensolarado. Portanto, iremos ao parque. A conclusão, o dia está ensolarado. Por que o dia está ensolarado? Só porque o dia está ensolarado é que nós iremos ao parque. Então, é uma conclusão. Já que está ensolarado, nós iremos ao parque. Concluiu-se isso, tá? A explicativa, ele dá uma ideia de explicação, de motivo. As principais são pois e porquê. Não pude comparecer à aula porque estava doente. Ele foi se explicar por que não foi para a aula. Esse porquê é uma conjunção explicativa, tá bom? E ele ainda diz, a conjunção pois, ela pode introduzir orações conclusivas ou explicativas, tá? Então, prestar atenção. A conjunção pois, ela pode ser conclusiva ou pode ser explicativa. Ah, tia, mas como é que eu vou saber se ela é uma ou se ela é outra? É só você substituir por alguma outra conjunção. Exemplo, não pude comparecer à aula, pois estava doente. Ah, tia, esse pois estava doente, ela é conclusiva ou é explicativa? É só substituir, vamos substituir por portanto. Não pude comparecer à aula, portanto estava doente. Dá para entender? Fica com sentido a frase? Não, ela perde um pouco o sentido. Vamos substituir por porquê. Não pude comparecer à aula porque estava doente. Ah, dá para substituir pelo porquê. O porquê, ele é da sindética explicativa. Então, esse pois, ele também é explicativo. Tá bom?
Ok, vamos para os exercícios. Olha, estudem direito sobre a coordenação, tá? O período composto por coordenação. Página 137, 138 e 139 tem uma explicaçãozinha aí. E responda o exercício também, o primeiro, segundo e terceiro, que está na página 137, 138 e 139. Então, meus amores, bom estudo para vocês, abraços e até a próxima aula!